Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Alter Vision. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Varejo Cast Convida, cara. E hoje o nosso episódio especial com o pessoal da Alter Vision e Cobasi aqui numa conversa sobre produtividade, desafio do ano que vem, jornada dominicanal, um monte de coisa bacana. Lembrando sempre você, Varejo Cast toda terça-feira tem o Tendências e Pendências aí com tendências que estão acontecendo no mercado ou pendências que você precisa trazer para o seu negócio. Às quintas-feiras tem o Varejo Cast News para você e às quartas-feiras tem o Varejo Cast Convida, sempre com convidados muito especiais. E hoje aqui eu estou recebendo meu amigo Matheus Modelon, co-founder da Alter Vision. Tudo bem-vindo, Matheus? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem. Prazer falar com vocês. Maravilha. Eu também estou aqui com o Renato Drummond. Vou caprichar na leitura aqui em inglês, hein, Renato? Vamos ver se eu acerto aqui. Omni and Customer Centricity Board Advisor da Cobasi. Seja bem-vindo, Dr. Renato Drummond, meu amigo. Prazer, Caio. Pessoal, a gente tem um papo bacana aqui para falar de produtividade. Tem um ano super difícil pela frente. A jornada omnicanal está sendo cada vez mais pressionada nos negócios, né? A produtividade dos negócios. Eu quero começar nosso papo aqui com o meu amigo Matheus aqui, Alter Vision, inclusive um dos apoiadores aqui do Varejo Cast, né? Agradecendo o apoio ao Varejo Cast. Para você que nos escuta, né? São caras como a Alter Vision aqui, como o Matheus, que estão levando o Varejo Cast até você, nossa audiência, né? Matheus, pra gente começar essa conversa, pra quem não conhece o Alter Vision ainda, né, cara? Qual é o grande problema do varejo que vocês estão resolvendo hoje e que vocês começaram a chegar antes de muita gente no mercado, né? Por que esse problema tá se tornando tão urgente nos últimos anos, meu amigo? Na nossa opinião, o principal problema do varejo é a falta de dados. Então, a gente entende que para que a gente chegue lá na ponta com mais eficiência, os dados, eles são necessários, né? Eles são providenciais para que na operação, lá no chão de loja, a gente tenha uma eficiência maior, né? Então, o principal problema que a gente resolve no varejo é a falta de dados, com o intuito de levar a eficiência para o ponto de venda. Qual o dado mais importante que vocês estão trazendo hoje para o negócio? Estamos falando dos dados tradicionais do varejo, como faturamento, ticket médio, ou estão dados novos que pouco varejista hoje tem à disposição dele, Matheus? A gente leva dados, né, que acontecem antes da venda, né? A gente brinca que o varejista hoje ele tem dados que são pós-venda, né? Então, ticket médio, número de tickets, então tudo isso acontece depois que já ocorreu a venda, perfeito? Mas a gente leva dados de antes, né? Ou seja, toda a experiência do cliente, quantas pessoas passam em frente à loja, quantas pessoas entram, qual a taxa de conversão da loja, a taxa de conversão dos vendedores. Então, são diversos indicadores, né, que são antecedentes à venda, né, que são muito importantes, que medem toda a operação, todo o processo até a gente chegar lá no triunfo, que é a venda em si, né? O bacana disso tudo é que dá para medir a produtividade do time na recepção do cliente, né? Se a vitrine está atrativa, se as pessoas estão entrando na loja, saindo do corredor ou da rua para entrar na loja, se está tendo atendimento, né? Ou seja, o que você falou é um negócio bacana que pouco a gente se liga, né? Os dados tradicionais que em sistemas de BI são dados pós-venda, depois que a venda aconteceu, mas tem muita coisa que se perde no caminho, né? Exatamente, então a gente consegue medir a eficiência do ponto de venda, né? Então, desde quantas pessoas passam à frente, então veja bem, eu tenho uma loja de shopping, eventualmente o fluxo do meu corredor nesse shopping, ele está diminuindo ao longo do tempo, e isso está impactando as minhas vendas, mas se eu só tenho o KPI lá da ponta, que é o número de vendas, muita coisa acontece antes, eu não consigo identificar o pilar que levou a esse decréscimo de vendas, né? Então, a gente consegue desde mapear essa capacidade do meu ponto comercial em atrair fluxo, até a capacidade do meu time comercial em converter fluxo. Inclusive, medindo o número de oportunidades que entra na loja, número de atendimentos e fazendo o funil completo, desde a pessoa que passa lá em frente à loja até a pessoa que eventualmente converte, né? Muito importante. Eu quero voltar mais e estruturar mais esse assunto até para essa conversa entre vocês e Cobasi e como tem se dado nesse mercado, tá? Eu queria primeiro que o meu amigo Renato Drummond aqui se apresentasse. Renato, a gente está falando no bastidor, você estava contando a tua jornada do varejo. Eu queria muito levantar essa bola aqui da tua jornada no varejo até hoje, meu amigo. Obrigado, cara. Assim, eu acho que varejo tem transformação, né? Então acho que é uma coisa importante a gente pegar sobre o olhar de que os desafios que tem pela frente são de uma recombinação de quebra-cabeça, né? A gente tem que pensar que peças são as adequadas, algumas novas, né? Algumas antigas, para que a gente consiga atender melhor o consumidor que cada marca, né, se propõe a atender ali, né? E a minha bagagem vem desse varejo tradicional, né? Eu fui gerente de loja, fui regional, viajei pelo Brasil afora, então tive sorte, né, de ter esse tipo de experiência que me abriu os olhos para o consumidor, né? Então acho que quando você tem essa oportunidade de interagir de fato com o consumidor a quente, né, eu acho que ela desperta uma sensibilidade grande. Aí, de novo, sorte / curiosidade, adentrei no mundo digital muitos anos atrás, né, começando um projeto como empreendedor, depois
na própria Americanas, onde eu passei pela Americanas.com, aí eu estive também no Pão de Açúcar, na Nova.com, mais recentemente tive uma passagem rápida também na Americanas novamente, e tenho a sorte, o prazer de, nos últimos 8 anos, estar ajudando a Cobasi a desenvolver a visão dela de omnicanalidade, né? Então, com os sócios fundadores, que são pessoas, como eu estava falando, pessoas, bons profissionais, cara, orientados para o consumidor, num nível de alta sensibilidade e com a humildade de, quando se depara com algo que não conhece, procurar uma solução, né, aonde ela estiver. Então, trago a referência da Cobasi no sentido de que é uma organização que tem essa capacidade de se adaptar e mudar. Nessa jornada, ao longo dos anos, a gente saiu numa participação muito pequena da representatividade da omnicanalidade, né, para algo próximo de 40% hoje da venda total passando pelo ambiente digital. E aí eu acho que, né, o Matheus, ele tem essa aresta, né, de proximidade. Quando a gente para dessa questão da transformação digital, a gente vai pensando, né, que vai tombando parte daquelas competências do ambiente digital para o negócio como um todo, né? Então o funil offline, né, que eu acho que é o desafio desse quebra-cabeça que tem pela frente, o varejista vai ter que entender como funciona, né? A gente fala assim, puta, a venda de ontem não aconteceu. Não aconteceu por quê? Aí para a conversa, né? Choveu, tudo bem. Choveu, tal, mas... Não vende se choveu muito, não vende se fez muito sol, né, cara? Tem que estar a temperatura perfeita para vender, né? E aí a gente tem que começar, né, a fazer as perguntas novas, né? Então eu acho que a gente está nesse momento. É bom o varejo, né? Quando a gente olha principalmente para fora, as referências positivas, você vê o cara em transformação. Assim, né? Óbvio que o ambiente competitivo está ficando mais complexo, mais exigente, o sarrafo subiu, né? O cliente, assim, NPS, cara, tem que ser 80 plus, né? Então, assim, se você quiser entrar no jogo, se tiver abaixo de 80 plus, você tem uma jornada para fazer, né? Então, minha bagagem, eu vou procurar trazer essa experiência aqui na nossa conversa hoje, trazer essas reflexões, né? Pô, Renato, é super bacana essa conversa tua, cara, porque é exatamente esse ponto que eu acho legal trazer da Cobasi, né? Ela saiu de uma referência no segmento pet, até pelo tamanho, o porte que tinha no mercado, né? Um grande player desse mercado, por uma referência de varejo. Na tua visão, cara, quando a gente fala de digital, de homem de ferramenta e tal, o que tá sustentando esse diferencial de ser uma referência no varejo? É cultura, é operação, é cliente, é o foco no cliente, né? Que eu acho fantástico. Tecnologia, a soma disso tudo, ou até essa humildade que você falou dos fundadores, que eu acho isso fundamental no varejo, né, cara? Esse não é uma coragem, né, cara? Mas é a questão de vamos testar o novo, vamos adaptar o novo, e pode ser que o novo dê errado, tá tudo bem se der errado. O que você acha que é a pedra fundamental de tornar a Cobasi uma referência de varejo hoje? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco, porque um ambiente cada vez mais exigente, né, em termos de concorrência, o cliente quer mais, ele quer ser reconhecido, né? Então, quando a gente para pensar nesse contexto, o foco no consumidor, ele ganha, na minha opinião, uma dimensão muito maior do que culturalmente a gente pensa nisso no varejo, né? A gente está acostumado a controlar o varejo por canal, mais recentemente, anteriormente por produto, né, SKU, mas por cliente, cara, a gente não tem essa cultura, né? O banco faz isso, o cartão de crédito faz isso, a companhia aérea faz isso, e o varejo, por N motivos, ele não desenvolveu fortemente essa habilidade, salvo algumas organizações que têm características específicas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente para, e quando eu penso na Cobasi, eu penso nisso, pessoas que conhecem profundamente o consumidor. Os fundadores são pessoas que construíram um negócio sólido, consistente, o cliente gosta da Cobasi. Por quê? Porque eles estão com a escuta ativa. Então, eles construíram uma organização que pensa e ouve e está atenta de verdade, né, em tratar o consumidor da maneira que ele gostaria de ser feito. O tal do Customer Centricity na veia, né, cara? Então, quando a gente fala de Customer Centricity, não é só alguma coisa colocada no jargão da imprensa, no release, ou seja, de fato, isso é o modus operandi de vocês, né? Então, assim, são coisas do tipo, você falar, existe um fórum, por exemplo, periódico, onde você coloca toda a organização para trazer os inputs de consumidor, onde todo mundo ouve, fala de social, fala de contador de fluxo, fala de saque, ou seja, a gente ouve o balanço de cliente, receta o que é prioritário, né, na pauta, se é pauta de gestão de rotina, se é pauta estruturante de projeto. Então é uma organização que ela se mobilizou para isso por uma característica dos fundadores, né? E eu acho que a transformação digital que a Cobasi vem passando, né, ela facilita o porquê? Por causa do dado. Então é uma empresa que tem um programa de fidelidade muito sólido, já há mais de 15 anos o programa existe.
né? Com isso a gente tem um percentual grande da venda identificada que permite de fato você falar assim, caramba, olha, como é que está a minha venda hoje considerando meus grupos de clientes, né? Então, sei lá, o equivalente, né? Temos os nomes próprios, mas o diamante, o ouro, o platino, o que você tem que pensar nisso também daqui para frente. Sim. E aí a gente entra na jornada da omnicanalidade, ou seja, a gente vem fazendo uma jornada de construção da omnicanalidade na base muito orientada para o consumidor sinaliza como importante para ele. Então a gente hoje tem uma característica, né, que a gente usa as nossas lojas físicas para atender o consumidor prioritariamente. A distribuição ele já não é tão relevante como no passado, no modelo original do comércio eletrônico. Por quê? Porque a gente entende que o diferencial da loja, de você ser um cliente daquela loja, você tem uma loja de preferência, é um ativo que você tem que saber explorar. Então tem uma competência de gestão que é aqueles 10, 15, 20 mil clientes que estão em torno de uma loja, eles têm necessidades específicas que a omnicanalidade endereça de uma maneira, né, mais abrangente. Então acho que a fortaleza do varejo, quando a gente pensa, né, de novo no ambiente competitivo, ela passa por isso, por eu entender de verdade que o consumidor entende como prioritário, de eu organizar o meu DRE, né, o meu balanço. Ou seja, a visão financeira tem que estar conectada com o que é importante para o consumidor. Uhum. E a partir daí a gente vai fazendo as escolhas melhores. Vai com a humildade, aí eu acho que a humildade ela entra nesse processo, já estou com o dado. Por mais que eu tenha as minhas crenças e verdades estabelecidas, o dado vai estar o tempo inteiro trazendo a discussão se aquela crença é sólida, se ela está em transformação, porque ela pode ter sido sólida no passado, mas ela está em transformação, né? Quais são as crenças, se você puder citar uma ou duas, que realmente foram quebradas pelo dado? O que você acreditava que era de uma maneira, e dados, inclusive dados da Altervision, podem ter mostrado para vocês que, na verdade, o mercado mudou? Eu vou pegar o caso da Altervision mesmo. A gente tem quase 4 anos, né? Quase 4 anos agora. Então a gente começa, na hora que você começa a ter o funil offline, você começa a trazer, né, perguntas novas. Por que a venda não aconteceu, né? Por que essa loja aconteceu e a outra não? Então começa a surgir questões de tipo, você consegue confirmar, por exemplo, o bom gerente. O bom gerente é fundamental, cara. Um bom gerente que é sensível ao cliente, que tem o processo na mão, cara, que está atento com os indicadores, se traduz numa taxa de conversão mais alta. É intuitivo? só que com o número você passa a ter clareza disso, né? Aí tem a certeza, voltando à certeza, não, cara, a taxa de conversão aqui é X%. Você vai ver, não é X. É alta, mas não é X, né? É X dividido por 2, ainda cortado numa raiz quadrada. Aí vai. A taxa de conversão é baixa, né? Puxa, mas é baixa por quê? Né? Então, você começa a trazer essas discussões e o legal é assim, isso passa a entrar na gestão da rotina da companhia, né? Eu faço uma brincadeira que é que nem temporada da série, né? Tem a filha adolescente que viu as 18 temporadas de Grey's Anatomy. Então, tem certos assuntos que você tem que tratar em temporadas da série, né? Essa é uma delas. Ou seja, como é que a gente vai estruturando a primeira temporada da série? O que tem no episódio 1, 2, 3, 4, segunda temporada da série? Porra, às vezes dá para se acelerar, faz 2 temporadas da série junto. Mas o mais importante é ter claro para onde você quer ir, né? Porque aí o roteiro das temporadas ele vai se ajustando, mas não tira o foco. Eu quero ir para aquela direção, adapta um pouquinho aqui para lá, né? Então, pegando esse exemplo da taxa de conversão, né? Achávamos que era uma, quando a gente foi ver era outra. Entre o expectativa e a realidade, metade, 70%, qual a diferença entre expectativa e realidade? A diferença foi talvez uns 25% de diferença da percepção original para... Mas quer ver um outro caso interessante, né? Taxa de conversão de negócios masculinos e femininos. Taxa de conversão diferente, cara. Né? Totalmente a diferente. Mulher entra num processo exploratório. O homem, cara, ele entra, olha, eu quero isso aqui. Né? Então você começa a trazer esse tipo de questão, né, para dentro da mesa aqui. E aí tá beleza, né? Porque eu brinco assim, o dado tá ali. A partir daí você tem um compromisso do desconforto, né? Porque é muito comum você ficar paralisado com o dado, né? É verdade. Então, assim, tem aí, o que você faz, cara? Isso aqui vai virar projeto? Isso aqui vai virar uma tentativa de estruturação de rotina? E a partir daí você vai pensando assim, cara, como é que isso aqui se conecta de novo com o resultado? Porque só o resultado salva, né? Então, assim, se a premissa é boa, você vai ter uma curva de aprendizado, vai testar, vai procurar melhorar, uma hora estabilizou, cara, rotina e, poxa, acelerar para que as temporadas das séries, né, andem mais rápido. Olha, tu falou, eu entrei até num processo de brainstorming aqui interno, né? Dados geram desconfortos,
desconforto geram soluções, soluções geram resultados, resultados geram novos dados, que geram novos desconfortos. Olha que ciclo maravilhoso, cara, para se construir numa empresa, cara. A escuta tem que estar ativa. Exato. Não, a escuta é o motor dessa roda girar, na verdade, né? A escuta é o motor dessa roda girar no meu contexto aqui. Um caso que eu acho legal, assim, que é esse negócio do dado, né? Quando a gente fala de novo da história do cliente, quando o cliente vai tomando forma, né? Que a gente entende que no nosso negócio de varejo, cara, de novo, tem canal, tem produto, só que tem grupos de clientes. Quando você descobre que os grupos de clientes têm comportamentos diferentes, você começa a entender que você precisa priorizar. O que eu brinco assim, às vezes você vai pegar uma organização de 10% dos clientes, fazem 40%, 30%, 60% do resultado, e ninguém tem responsabilidade sobre aquilo. E eu tenho uma passagem que eu acho que é muito interessante e didática nisso, né? Uma organização de moda que descobriu isso, né? Foi apresentada por dado. Tinha, sei lá, um grupo de clientes que fazia quase 20% da rentabilidade, muito bem pequeno, né? Os clientes, só que esse cliente era 15 anos mais velho do que o cliente médio da marca. E a área de estilo não queria fazer produto para alguém 15 anos mais velho da marca, queria fazer produto para 15 anos mais novo do que a marca. E estava tomando a decisão de descontinuar produtos que eram de alta penetração dos clientes mais rentáveis da companhia, que eram mais velhos. Então, volta aquele ponto, né? Como é que o dado está ali, só que ele não é utilizado. E aí você começa a pensar qual é o poder, voltar para a pauta da produtividade, né, cara? Como é que o poder, cara? Se você começa a fazer escolhas melhores, orientadas para o consumidor, você vai desplugando a produtividade nessa história. Exatamente, é sair do achismo pro dado, pra informação. Quando a gente fala desses dados de fluxo que o Renato tá colocando aqui pra gente, né? Fluxo, jornada, quando esses dados começam a aparecer, né? Assim como eu falei de algumas crenças quebradas, qual é o insight que muda o comportamento dentro da loja, derruba as crenças internas? Como é que no histórico de vocês, além da Cobase, como é que tem sido essa quebra de crenças? Perfeito. Então, pessoal, acho que o principal ponto, né? Acho que a palavra é sempre eficiência, né? Então, a gente bate muito nessa palavra, a gente acho que é um mantra para nós, a palavra é eficiência. Então, quando a gente vai atrás de dados, né? E a gente coloca dados no ponto de venda, eu acho que tem uma união de todo o time de vendas em prol dessa eficiência. Então, o gerente que antes não conhecia o seu dado, isso é até loucura, né? Porque o engenheiro sabe como que o projeto está indo na obra, o médico sabe como que está indo a cirurgia e o gerente não sabe como que ele está indo na principal indicador, que é a taxa de conversão, né? Então, isso é muito louco a gente pensar nisso, né? Então, acho que quando a gente instala essa visão de dados lá no ponto de venda, e aqui eu não estou falando, né, da visão de direção, que já conhece todos esses dados, como o Drummond falou, que tem uma visão muito profunda, né, até de tipos de clientes, lá no ponto de venda, normalmente essa informação não existe. Quando a gente coloca ela no dia a dia do gerente, no dia a dia do time de vendas, eu acho que tem uma união da gerência, do time de loja em prol da eficiência, ou seja, entrou 10 pessoas, quantas a gente vai converter? Então eu acho que essa mudança de mentalidade lá na ponta, ela é muito importante, ela traz resultado, né? Até complementando o caso ali do Drummond, falou que o gerente bom é muito importante, né? Tem um cliente nosso aqui da Altervision que quando o gerente dele tira férias, a conversão cai 25% e eu mando uma mensagem pra ele toda vez. Eu falo pra ele assim, cara, teu gerente saiu de férias, né? Daí ele falou, como é que tu sabe? Eu falei, cara, tua conversão caiu, a loja dele é um reloginho, né? E aí do nada ela faz assim, a conversão passa 2 semanas, volta. Então assim, só um exemplo claro para exemplificar o que o Drummond falou, né, de que uma equipe boa na loja faz muita diferença, consegue cativar o cliente e no fim do dia gera eficiência, gera resultado, né. E tem coisas bacanas, né, Matheus, para trazer dessas informações, né, te discutir em bastidores e você, né, muita gente tá olhando, preciso aumentar a venda da loja, eu preciso vender 10% a mais no ano que vem para bater meta, eu tô desesperado, aí o cara pensa em promoção, em campanha, ou seja, em mais investimentos para tentar aumentar a venda. Quando a gente olha a taxa de conversão, sei lá, supor que a loja tenha 20% de taxa de conversão. Número simples aqui, vai. Ou seja, a cada 100 pessoas, 20 pessoas compram, né? Se eu conseguir botar no time como meta, ao invés de 20 pessoas, eu vender para 22, ou seja, aumentar 10% da taxa de conversão, eu estou automaticamente aumentando 10% do faturamento com apenas 2 pessoas a mais a cada 100 pessoas que entrarem na loja vingarem. E isso é um compromisso fácil com o time, né? Porque se chegar para um time de loja, pessoal, não estamos vendendo, precisamos vender 10% a mais. Todo mundo entra em desespero. O que vai fazer, o que a loja vai fazer, o que o gerente vai dar de promoção, qual que é o bônus, o benefício pra gente vender mais. Ele já pensa no ticket assim, normalmente, ele não pensa nem na conversão, né? Ele pensa, eu vou ter que vender uma peça a mais. E é uma alavanca tão simples que ele fala assim, pessoal, é o seguinte, se você vende para 5, eu quero que amanhã você venda para 6. Tua meta é vender para 6 pessoas amanhã.
dentro do ticket médio das outras balizas, mantendo todas as premissas, né? E isso é um esforço medido, mas eu digo na alavanca certa. São várias alavancas que movem o varejo. Eu acho que taxa de conversão você vê, no digital é muito simples. Primeira coisa que a pessoa olha é a conversão no digital. Como é que a gente não traz esse número ainda para o varejo físico com propriedade, certo, meu amigo? É verdade. E assim, só para exemplificar, eu acho importante também trazer um pouco da equação matemática do faturamento, né? Que o faturamento é igual a fluxo vezes taxa de conversão vezes ticket médio. Essa é a equação do faturamento. Então, assim, se eu aumentar 10%, qualquer uma dessas variáveis, eu aumento 10% o faturamento lá na ponta, né? E até trazendo um exemplo, assim, né, do quanto a gente olha para dados e quanto a Cobasi olha para dados, eu me lembro de uma reunião que eu fiz com o Drummond há mais ou menos uns 2 anos, né? Que a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos discutindo se a gente usar a média ou a mediana num certo indicador. Tá, então assim, é até um elogio, né, porque a gente é um pouco raro, né, ter uma gestão tão voltada para dados, onde a gente não só olha para o indicador, mas olha para qual indicador melhor reflete um determinado comportamento, né? Então isso também é importante, a gente saber medir e saber interpretar. Agora, quando a gente começa a trabalhar essa informação da maneira correta, da maneira como vocês trabalham, da maneira como você trabalha com os clientes também, Matheus, qual que é o ganho de venda ou produtividade que você enxerga na média? Perfeito, então na verdade a gente, normalmente a gente faz testes AB com alguns clientes, né? Então a gente pega lá uma rede, o cara tem 50 lojas, normalmente a gente vai instalar ali em 10, 20% da rede por um período, tá? E a gente tem casos aqui de aumento em 20% no faturamento, que nada mais é do que 20% na taxa de conversão. Então, a gente pega um grupo de controle, coloca a nossa metodologia em outro grupo, né? E a gente começa a ver o aumento de conversão, né? Isso até é óbvio que essa mudança vem, né? Porque imagina que tu tá lá na ponta, tu acha que tu converte 40, mas tu converte 20. Né? Então o gerente, o vendedor, ele começa a ter essa percepção, né, de que a taxa de conversão dele não é tão alta. O faturamento às vezes está estacionado por uma questão de inflação, ele está parado, o faturamento ele está mudando pouco, a oscilação dele é pouca, acha que está tudo igual, né, cara? O cara acha, não, estão vendo 10% a mais do ano passado, tá tudo bem, mas tá caindo a conversão, né, cara? E ainda mais num cenário, né, em que a gente tem vários segmentos do varejo que estão com decréscimo de fluxo nas lojas, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente já vê uma certa tendência de diminuição de fluxo em alguns segmentos, tá? Então, é muito importante que, dado que essa pessoa tomou a decisão mais difícil de entrar na loja, que a gente seja eficiente em converter quando ela estiver dentro da loja, né? Então isso também é muito importante, traz essa visão de eficiência pro time, né? Ô Renato, no meio de toda essa questão de operação, né, a gente tem sempre uma questão, tem lá o cara do preço, da margem, olhando a margem assim, minuciosamente falando, e tem um cara muito na linha da experiência, hoje criando experiências e tal, tudo que até pode abrir mão um pouquinho de margem, ou até pode desprender de preço no final dessa história. Nesse malabarismo do varejo, o que você acha que está pressionando mais a operação? Como é que se balanceia, como é que cria um balanço interessante entre experiência e margem de negócios hoje? Acho que a gente está naquele cenário, né, onde está mais dura a venda do varejista de maneira geral. Muito, muito difícil encontrar o varejista sorrindo ultimamente. Ele está sempre com a cara meio tensa e tal. E aí entra nessa pergunta, né? Puxa, olha, beleza, defina o problema. Vamos definir o problema? O problema é o quê? Crescimento de venda, problema de rentabilidade, problema de fluxo, né? Então, eu acho que está num momento onde, por você ter, às vezes, má definição do problema, você gasta recursos de uma maneira não otimizada. E aí, o que é o mais comum, né? A margem tende a ser apertada, porque você, né, tá ali com, né, despesa variável, de certa forma, né? Então, você, em vez de você investir mais em marketing, por exemplo, você vai lá e pensar uma maneira de tentar atuar sobre a conversão intuitivamente. E às vezes não é, né? Às vezes o cliente quer outra coisa, né? Durante a pandemia é muito interessante, né? A gente aprendeu muito. Na indústria de moda tem um cliente que só quer novidade, ele não quer preço. Então, se você dá preço para ele, não sensibiliza ele. E tem o outro que é super sensível a preço. Tudo bem, a maior parte do mercado, o peso do preço é muito importante, mas ele não é único. E eu acho que uma coisa bacana que o varejo físico tem, né? Eu fui gerente de loja de bairro, né? Trabalhei na loja americana começo da minha vida profissional, fui gerente da loja em Ipanema. Foi um dos momentos mais divertidos da minha vida profissional. E nessa loja de bairro, né, cara, que era isso quase 30 anos atrás, eu lembro muito de uma senhora, cara, que morava 3 prédios ao lado da minha loja e ela ia todo dia na loja, de segunda a segunda. Ou seja, 8 horas
guardinha na porta da loja, né, que ela estava sendo abastecida, quando você olhava, estava a senhorinha lá na porta da loja, né, cara? Então, você para pensar assim, essa fidelidade, ela está atrelada muito mais do que preço, né? E a gente tem que olhar para o mapa de atributos que o nosso negócio tem e pensar quais são aqueles que merecem mais energia, quais são aqueles, né, que estão com mais problema, para que a gente volte à tua pergunta original, aonde eu gasto energia. Porque pode ser que o ponto seja, cara, investir no ponto de venda. Vou formar melhor, vou treinar melhor, eu vou motivar melhor, eu vou preparar para que as pessoas utilizem a omnicanalidade. Eu passei agora uma semana nos Estados Unidos fazendo o que eu brinquei de Safari Omni. Em vez de visitar os brinquedos da Disney, foi visitar os varejistas que eu gosto, que eu acompanho há muitos anos, né? O que a gente vê, cara? A gente vê a omnicanalidade rodando, cara, num nível de tração muito comum, né? Eu fiz em todas as lojas que eu fui com o aplicativo rodando para o chip americano, né? Então eu entrava, procurava, pedia orientação para o consumidor, né? Para o colaborador da loja, e você vê isso fluido. Eu acho até eu fui visitar uns 5 supercenters, visitei uns 4, 5 supercenters. Em todos eles eu peguei um cliente, peguei um colaborador, tive que me mostra onde está o estoque disso aqui. Abri o aplicativo, mostrei para ele, ó, o senhor vai por aqui, né? Então, assim, essa questão de aonde você gasta energia é muito além da promoção e do preço. Óbvio que isso é uma variável importante, né? Mas muitas vezes, por exemplo, a gente no varejo Omni, né? Não no varejo físico, cada vez mais a gente tem que falar varejo Omni. Você tem a solução do hoje. A gente fala só varejo e essa palavra já está subentendida no contexto, tá? Eu torço que um dia a gente chegue lá. Exatamente. Mas o que eu digo assim, qual foi a síntese para mim desse Safari Omni que eu fiz lá? Cara, o jogo é o jogo do dia. Quem entrega hoje? Então, assim, nessa loja do Supercenter que eu gostei muito, eram 30 vagas no estacionamento para chip e picape. Eu fui numa terça-feira, 7 horas da noite, tinha 18 vagas ocupadas, né? Aí você vê as equipes fazendo picape, né, na loja, rodando, o cara tinha um coletinho verde rodando. Então, assim, voltar para aquela questão, assim, defina o seu problema para entender onde você tem que gastar o recurso. Aí o dado, né, pegando o exemplo lá da Altervision, vai ajudar você a calibrar melhor. Acertou, errou, não importa tanto. Você vai melhorando isso. É um processo de evolução lá da história das temporadas da série. Você vai começando a melhorar as suas perguntas, né? Ah, puxa, eu fiz um investimento de marketing de uma campanha Omni, né? Cada vez mais a campanha Omni, ROAS é Omni. Você gastou um dinheiro que vai gerar venda online, né? E visita na loja física também. Se for fazer pick-up, com certeza tem cross-sell ainda por cima, né? O problema, cada vez mais, é você perceber que o teu cliente não está encontrando a proposta de valor que ele estava esperando com você. E aí ele não está vindo, não está comprando. Essa é a minha visão, tá? Essa seria a dica para um pequeno varejista escutando a gente hoje. Se a gente fizesse a síntese, qual é a grande dica para ele, para não ficar para trás no meio desse momento? Onde você investiria energia hoje? Um ponto só. Se você não identifica o teu cliente na loja, com telefone, e-mail, cara, faça agora. Para você começar a qualificar melhor quem é o seu cliente de verdade. A partir daí você vai melhorar as suas perguntas. Maravilha. E a partir da evolução das perguntas você vai melhorando o teu resultado. Ô, Matheus, contigo também é essa bola, cara. Se a gente fosse finalizando essa nossa conversa aqui de hoje, do Varejo Cast com vida, qual é a grande dica que a gente dá, a grande sacada? Além de conhecer a Altervision, obviamente, né? Tá aqui os links na descrição aqui do episódio, tá? Fica aqui a dica para você que tá nos escutando. Mas além da Altervision, qual é a grande dica para essa pessoa realmente se destacar, para esse varejista se destacar no mercado hoje? Perfeito. Então, acho que assim, a gente vem trabalhando com a Cobasi já há bastante tempo, né? E eu acho que o segredo não é ter só dados, né? Então, a gente é ter também um time qualificado para analisar esses dados. Eu acho que um problema muito grande do varejista é que muitas vezes ele entra na onda, agora é a onda de dados, né? Mas já teve outras ondas, já teve onda de e-commerce, enfim. E aí ele começa a implementar o projeto e aí no meio do projeto, ou já no início, ele se dá conta que ele não vai conseguir manter necessidade de estar sempre analisando os dados, de mudar processo e conseguir tirar o melhor dos dados, né? Então, assim, não é só ter o dado, né? A gente brinca que o dado é uma balança, né? Como se eu tivesse uma balança de peso em casa. Se eu ir lá e me pesar todo dia, eu não vou emagrecer, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa com aquele dado, né? E o Drummond falou, no caso deles, a gente melhora as perguntas com o dado. Perfeito, então já tem um processo bem estabelecido. Mas só o dado pelo dado não resolve,
né? A gente precisa ter uma equipe qualificada que olha para os dados e faz as perguntas certas. Eu acho que esse é um aprendizado que eu gostaria de ver no varejo em 2026. Muito bem. Dessa forma, a gente está encerrando o nosso episódio do Varejo Cast Convida dessa semana. Matheus, Renato, muito obrigado pela conversa. Papo fantástico. Fica cada vez mais claro que o futuro do varejo não é sobre vender mais, e sobre entender melhor, né? Tecnologia, omnicanalidade, inteligência artificial. Tudo isso só faz sentido quando muda o comportamento e melhora a vida do teu cliente, quando chega de verdade na execução da loja, como foi colocado aqui para vocês. Lembrando, toda terça-feira tem Varejo Cast tem Independência, toda quinta-feira Varejo Cast News, toda quarta-feira tem Varejo Cast Convida para vocês, sempre melhor. Matheus, Renato, muito obrigado aqui. Prazer é todo meu, muito bacana. Prazer, Caio. Obrigado a todos vocês. Nossa audiência gostou desse episódio, compartilha, joga nas redes sociais. Vamos aqui espalhar um pouco do que é a importância dos dados, da gestão do dado, do resultado ali através dos dados que a gente pode gerar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Até mais. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.